Boa tarde, meu nome é Gonçalo Moraes Galvão. Eu vou trabalhar com vocês com a disciplina de filosofia e o meu intuito hoje é exatamente poder pensar um pouquinho com vocês a própria questão do que é a filosofia. Questão essa que é bastante abrangente, bastante larga, né, na sua extensão e bastante interrogativa por si mesma. Ou seja, a filosofia, ela é antiga, vamos dizer assim. Ela não é uma novidade, apesar de sempre sustentar um olhar para o novo. A filosofia, ela tem uma história, ela tem um lugar de nascimento, pelo menos enquanto organização da filosofia que nós conhecemos hoje, por exemplo. Geralmente, quando a gente fala da filosofia, a gente se remete diretamente à Grécia Antiga, e quando eu digo antiga, é alguns séculos antes de Cristo, que é um marco temporal, né, que faz a separação do tempo histórico para nós, é um grande marco, e a filosofia ela está alguns séculos antes disso. Ela nasce na Grécia, então tem um lugar de nascimento e tem um momento, aproximadamente no século VI antes de Cristo, a gente teria traços aí já de um campo que a gente poderia chamar de campo filosófico, né, de lugar filosófico, lugar de um certo pensar diferenciado. Acho que é importante que a gente possa fazer esse olhar a partir daquilo que vai estar no campo das estruturas de pensamento desse povo nesse momento inicial, né? E o que a gente tem de primeiro momento entre os gregos é o mito, né? Por isso que alguns autores acabam sustentando que o mito ele está como pontapé inicial da filosofia, né? O mito é um elemento extremamente importante para a gente pensar tanto as estruturas de pensamento que vão se estabelecer a partir do pontapé inicial da filosofia, como um pouco do modo de vida e de organização do povo grego. Então, olhar para a mitologia é um elemento, um ponto extremamente importante, já que o mito é um elemento de extrema importância na conjunção com outros elementos, né, para a gente entender um pouquinho da organização desse povo grego, né, e dos arredores, e um pouquinho de como que isso vai assim empurrando esse modo de organizar o pensamento para uma outra estrutura de pensamento, né? Que é a estrutura que a gente vai chamar de filosófica, né? Que é uma estrutura, vamos dizer assim, muito mais interrogativa, interpelativa, analítica, questionadora, de perguntas, de sustentação de perguntas, né? De um desejo de saber que passa por uma apuração, né? Uma coisa mais refinada na procura da resposta, sendo que a chave talvez esteja muito mais no modo de perguntar e no modo de procurar a resposta do que no alcance da resposta como algo fechado, como algo acabado, algo que se encerra em si mesmo. A gente vai ver que depois a gente vai poder retomar isso com bastante cuidado, né, em outro momento, em outras aulas, mas
esse é um momento, assim, esse é um elemento importante para a filosofia, né? Para alguns filósofos, a filosofia, vamos dizer assim, entre aspas, ela é perguntadeira, né? Ela é aquela que vai sustentar o campo da questão. O modo de operar, né, da filosofia é um modo de se espantar, de se questionar, de olhar com um certo estranhamento para as coisas, né? De olhar e falar, nossa, o que é isso? O que, que tem aí? Como assim? Isso está no campo da filosofia como um elemento assim importantíssimo, que a gente não vai poder perder de vista. A gente poderia dizer que essa é a alma da filosofia. É por isso que, se a gente pegar a palavra philo e sophos, né, a gente consegue exatamente chegar numa certa aproximação com essa ideia, né? A filia é uma das formas do amor grego, né? Depois a gente também pode desdobrar os outros elementos, quando a gente for falar um pouquinho do mito, mais detidamente, né, dos amores gregos, dos desdobramentos sobre como que o grego trabalha com essa condição do amor. E a filia, né, essa amizade, esse amor aproximado, de construir laço e relação mais próxima com alguma coisa, né, esse cultivo. Então, o filósofo, a filosofia é amor, amizade, né, a sofos, né, a sofia, a, a, ao saber, né, essa busca, né, essa tentativa de aproximação, de que vai se dando pela ordem da pergunta, pela ordem do questionamento, pela ordem da aproximação de um olhar sobre o objeto, aspas, né? Objeto também a gente vai ter que refletir um pouco a respeito, né? Mas sobre as coisas, sobre a coisa, sobre os fenômenos, né? Sobre as situações da vida. Então, veja como que a gente vai abrindo um campo bastante largo para pensar a filosofia. E isso ganha uma importância fundamental para essa disciplina. E eu convido vocês todos a fazer essa viagem junto comigo. Obrigado.